E nessa edição do Meio Dia em Brasília, eu estou aqui com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para ti. E vamos falar um pouquinho sobre política, né? Afinal de contas, o Novo tem um projeto amplo para 2024, que passa aí por inclusive, uma candidatura ousada para a Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os espectadores aí do Protagonista. É um prazer estar com vocês. Presidente, deixa eu começar logo com metas. Qual é a expectativa do Novo em 2024? É eleger quantos prefeitos? Tem um número ou isso não passa na cabeça dos senhores? Não, nós trabalhamos com o número de cidades onde nós gostaríamos de estar presente nessas eleições, Wilson, porque em 2020 o Novo caminhava ali para a sua primeira eleição de fato, com possibilidade de expansão, né? Nós tivemos nossa primeira eleição municipal em 2016, mas lançamos em pouquíssimas cidades, porque o Novo tinha sido recém-criado. Mas depois do sucesso que foi 2018, havia uma janela de oportunidade para o partido se expandir, crescer aí para centenas de municípios, mas infelizmente por uma estratégia errada da direção à época, o Novo acabou tendo um crescimento muito conservador, né, muito restritivo, e isso impediu que o Novo conseguisse montar suas bases por todos os rincões do país, né? Isso inclusive teve um impacto nas eleições de 2022, não tínhamos base, não tínhamos vereadores, não tínhamos prefeitos para mostrar, levar a mensagem do Novo e tornar o Novo mais conhecido. Nós queremos rever esse erro, corrigir esse erro agora em 2024, indo para o maior número de municípios possível, né? Nossa expectativa gira em torno de 350 e 400 municípios, não importa o tamanho do município, né? Havia uma regra no passado que o Novo só iria para cidades grandes, regiões metropolitanas, mas não importa. A única coisa que importa é o tamanho da vontade das pessoas que estão lá naquele município de levar o partido, de fazer a diferença. Então, essa é a nossa meta hoje, 350 a 400 municípios para disputar, ou com candidaturas a vereador, ou também com prefeito. Então vai mesclar, não é necessariamente 350 candidaturas a prefeito, né? Vai depender muito de cada cidade, da circunstância em cada cidade, é isso, não é? Exato, depende muito do contexto, da formação da chapa, do contexto político principalmente, né? Se faz sentido uma candidatura ou não. Geralmente cidades que têm um turno só, isso pode favorecer um candidato que é muito pior do que aquele que nós eventualmente não gostaríamos de apoiar, mas enfim, isso tudo vai depender muito das lideranças locais e da opção local. Presidente, uma característica do Novo em outras eleições é que o partido ele não se coligava com algumas outras siglas como tradicionais, né, citadas como tradicionais, como MDB, enfim, PT, PL, PP, etc. Para 2024, abre-se a possibilidade de se coligar com o PT, com o MDB, com o PL, ou essa premissa ainda aguarda aí uma deliberação futura, ou vai se analisar cada caso? Com o PT, certamente não, né? O partido que é completamente diferente do Novo, e nós não estaremos coligados com ele em nenhum momento da história. Mas em 2022 nós já fizemos uma coligação. Foi a coligação para a reeleição do governador Zema. Foi muito bem sucedida. Eram partidos políticos que já estavam apoiando, em parte, o governo de Minas Gerais, o nosso primeiro governo, a nossa primeira gestão em Minas Gerais, e quiseram apoiar a reeleição do Zema, que permitiu, inclusive, que ele vencesse em primeiro turno e hoje tivesse uma base muito mais ampla na Assembleia. O Novo nunca proibiu, o seu estatuto nunca vetou as coligações. O que existia era um certo dogma de que o Novo só poderia se coligar com partidos que pensassem exatamente igual ao Novo. Só que, primeiro, que não tem nenhum partido que pensa exatamente igual ao Novo, e pelo menos no meu ponto de vista, se existe um outro partido que pensa exatamente igual, a ideia não seria coligar, a ideia seria propor uma fusão, porque a coligação pressupõe exatamente que nós somos diferentes, que nós pensamos eventualmente diferentes, mas temos um objetivo comum, um objetivo eleitoral, de gestão específico para aquele município, para aquele estado, que faz sentido uma aliança naquele momento. Né? É um pretexto lógico e legítimo. Então, o Novo, sim, vai trabalhar de acordo com as circunstâncias locais, as coligações. Evidentemente que não vamos nos coligar com partidos de esquerda, mas estamos abertos para conversar com partidos de centro-direita, de direita, que tenham um projeto em comum para aquilo que nós gostaríamos de fazer para melhorar nossos municípios. Presidente, e o Deltan? Ele é recém-filiado? Como é que vai ser a participação do Deltan? Tem alguma chance de ele lançar alguma candidatura ou não? Existe a chance, até porque o Deltan não está inelegível.
né? O Deltan manteve seus direitos políticos para se candidatar. A questão é que hoje a vinda do Deltan ela é muito significativa para o Novo, né? Primeiro que eu acho que o Novo sempre foi a casa dele. Eu o convidei no passado, né? Queria que ele já tivesse sido candidato pelo Novo em 2022. Infelizmente, por outras circunstâncias, ele acabou indo para outro partido, mas voltou para casa. E só a vinda dele deu uma exposição tão grande, ele trouxe tantas pessoas novas, tantos filiados novos, que o Novo, em outubro, agora vai fechar com mais um recorde de filiações, né? Então, mostrando que, de fato, o Novo está num crescimento aí nos últimos 5, 6 meses, que a gente não via há mais de 4 anos, né? Isso mostrou que, de fato, nós estamos em outro patamar. E outra função específica do Deltan, além do, claro, né, a figura dele, a imagem dele, o simbolismo dele, o que ele significa para nós do Novo, né, e para a população brasileira, para o espectro político que nós representamos, ele vai vir também como um mentor, né, uma pessoa que vai prospectar, treinar, preparar as futuras lideranças, porque o Novo tem esse espírito de time, né? Nós queremos formar mais pessoas para ocupar os espaços e fazer a diferença. Ele vai ser uma das grandes lideranças que vão contribuir para isso. Presidente, queria só te abordar nesse sentido. A expectativa é que o Deltan tem alguma possibilidade de se lançar candidato à Prefeitura de Curitiba? Seria o caminho mais natural? Existe essa possibilidade, mas quem vai tomar essa decisão é o Diretório do Paraná e o Diretório de Curitiba e, evidentemente, o Deltan, né? Mas o mais importante é que ele tem os direitos políticos dele em vigor, mas ele vai, em conjunto conosco do partido, com os diretórios locais, entender qual que vai ser a melhor função, onde ele vai ser mais útil para o Brasil, para o projeto do Novo para o Brasil, né? E essa decisão vai ser tomada por eles. Agora, presidente, se falou muito do Moro no Novo. Existe alguma coisa concreta nesse sentido ou ainda é apenas um sonho do partido? Não há nada concreto. Nós temos um profundo respeito pelo senador Moro, sempre tento manter contato com ele, elogiá-lo pela postura como ele tem, que ele tem adotado no Congresso Nacional, com uma oposição muito responsável, né, lá com uma das grandes lideranças do Senado, mas não há nada concreto, não há nenhuma conversa de migração. Ele está fazendo um ótimo papel no União Brasil e nós esperamos que quanto mais pessoas, mais lideranças importantes do nosso espectro político ocupando esses espaços em outros partidos, isso vai ser ainda mais benéfico para o nosso país. Presidente, Romeu Zema, ele é apontado aí como uma espécie de terceira via, né? Fugindo ele da polarização PT e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Zema, em algumas manifestações, ele colocou um pé no freio. Olha, não me coloque para 26, eu acho que não é o meu momento, mas depois de dois mandatos como governador de Minas Gerais, né, o terceiro maior colégio eleitoral do país, seria absolutamente plausível que o Novo lançasse a candidatura do Zema para 26, né, ou pelo menos se formatasse um projeto Zema 26. E aí, vai ter Zema em 26 ou, por enquanto, pé no freio? O governador Zema, ele tem uma das virtudes mais raras na política, que quem conhece ele muito bem sabe, que é a humildade. E ele já falou, e é genuína a manifestação dele, de que ele preferiria apoiar uma outra pessoa que tivesse mais chance. Mas, evidentemente, que com um primeiro governo muito bem sucedido, né, diante da situação que nós pegamos em Minas Gerais, lá que, enfim, era uma massa falida, e hoje está aí caminhando para passar o Rio de Janeiro e se tornar a segunda economia do país, muito graças à credibilidade e às reformas que foram feitas e a cultura de gestão que foi implementada no governo de Minas Gerais. Ele caminhando para um bom segundo mandato, se Deus quiser, muito bem organizado, vão ter desafios até maiores do que no passado, né, que precisam ser elencados, um governo federal com uma visão diferente de mundo, de Estado, do que havia na primeira gestão, mas ele já foi provado, né, como um bom gestor, como um bom político, uma pessoa séria, e é natural que ele seja colocado aí como um dos potenciais presidenciáveis. Agora, né, nós entendemos que o momento que o Brasil está vivendo, o cenário muda muito rápido, né? Nós passamos aí, estamos concluindo o primeiro ano da gestão do governo Lula, tem muito chão pela frente, mas o nosso grande objetivo e a nossa conversa interna é a de buscar consenso em torno de um nome que represente o campo da centro-direita e da direita
que seja viável para podermos vencer o PT e tirar o PT do poder, né? Porque acho que essa é a prioridade absoluta, né, do Novo nesse próximo ciclo eleitoral. Ou seja, no primeiro momento você cria ali condições ou tenta uma coalizão com algum partido desse de centro-direita, que provavelmente PL, PP, enfim, para se pensar num projeto maior, né? Não necessariamente se lançar um candidato. Esse é o plano, pelo menos nesse primeiro momento aqui no início de novembro, não é? Eu sempre defendi que todos os partidos deveriam apresentar seus candidatos, né? E o mais importante é ter a mesa aberta, né? As cadeiras à disposição para que se sente e a gente consiga discutir lá na frente. Isso não é uma discussão para agora, né, Wilson? Porque muita coisa vai acontecer. Tanto os outros governadores que são aí cotados como presidenciáveis, a maioria são governadores, têm que gerir os seus estados, né? Você tem o Ratinho Júnior no Paraná, você tem o Tarcísio em São Paulo, o Ratinho já veio de um bom governo, o Tarcísio começando o seu governo, o Zema também indo para o seu segundo mandato. Você tem outros presidenciáveis, né? O próprio Sérgio Moro, você tem Tereza Cristina, você tem outros nomes, Eduardo Leite, que é governador, que também estão se colocando, sendo colocados, né, como potenciais candidatos para enfrentar a máquina do PT, né, nas próximas eleições. E eu acho que essa é uma conversa para frente. Agora, eu sempre defendi que os partidos têm que ter as suas lideranças, né? Tenho que indicar potenciais candidatos, até para que a gente consiga sentir, entender da população qual que é a demanda naquele momento, né? E eu acho que nós temos que trabalhar para que o mais viável, dentro de princípios basilares, né? Dentro de uma agenda minimamente comum, para que nós possamos sentar e construir uma alternativa. É isso que eu sonho, é isso que eu defendo, é por isso que eu estou trabalhando todos os dias. Presidente, quem me conhece aqui no Meio-Dia sabe que eu não sou muito de pegadinha, que eu não gosto de fazer pegadinha porque eu acho que isso não contribui para o debate e também não é uma falta de gentileza com os entrevistados. Eu sempre parto da premissa de que você pode fazer perguntas incisivas sem necessariamente atacar. Mas eu vou quebrar um pouco essa regra nesse programa, porque o senhor falou de vários nomes. Tarcísio, né? O Tarcísio, Moro, Tereza Cristina. E aí, se aparecesse um leque neste momento, né, com esses candidatos, Tarcísio, Tereza Cristina, o Ratinho Júnior, Eduardo Leite, o próprio Moro, o Novo ia apoiar quem? Seria muito temerário eu fazer essa definição agora, porque falta muito tempo, né? Eu acho que todos aqueles que de fato almejam, ou não necessariamente almejam, mas se veem com a responsabilidade, né? Porque liderança, ela se constrói de fora para dentro. Então, é preciso dar tempo a essas pessoas que de fato queiram, sejam chamadas, sejam convocadas para construir essa liderança. E muita coisa pode acontecer. Eu me sentiria confortável em estar com todas essas pessoas, qualquer que fosse, hoje. E evidentemente que nós temos uma pessoa no nosso partido, que é o Romeu Zema, que está dentro desse espectro. E nós vamos trabalhar, enquanto partido, que é o que cabe a nós nesse momento, construir a maior capilarização possível, a maior capilaridade possível, para que o Novo possa contribuir, possa fazer a sua parte lá na frente. Mas eu acho que da minha parte seria muito temerário eu cravar o nome agora. Eu gosto de todos eles. Presidente, só umas duas perguntas para a gente encerrar. Primeiro, alguns críticos do Novo, inclusive de alguns parlamentares, como o Eduardo Girão lá no Senado e o Marcel Van Hatten lá na Câmara, alguns críticos falam que esses parlamentares simbolizam um Novo que enveredou para o bolsonarismo, né? Pelo menos essa é uma crítica que a gente escuta muito nas duas casas. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? Eu acho que essa é uma confusão muito comum de misturar o campo da direita, as pautas da direita, com o bolsonarismo. E isso é um erro que acaba poluindo muito o debate, né? Ele diminui muito a qualidade do debate. O Novo sempre foi um partido com pautas muito claras. Nós nunca abrimos mão de defender as nossas pautas. Se eventualmente algumas dessas pautas se sobrepõem com as pautas do Bolsonaro, dos seguidores do Bolsonaro, dos partidários do Bolsonaro, que bom, né? Então nós vamos conseguir aumentar ainda mais o leque de aliados. Mas não é por isso que nós vamos abandonar as pautas que nós sempre defendemos, né? E evidentemente que justamente pela forma como os nossos parlamentares atuam, sempre muito incisivos, independentes,
né, sem rabo preso, eles acabam tendo mais exposição. E hoje, especificamente, diante de um governo do PT, que é o completo oposto daquilo que o Novo defende, né? Nós somos completamente antagonistas do PT em absolutamente tudo, a nossa visão de mundo é completamente diferente da deles, nossa visão de Estado, de economia é completamente diferente da deles. Então é evidente que essas críticas vão aumentar, né? E vão continuar até o fim. Eu tenho plena segurança de dizer que o Novo é o único partido que certamente será oposição até o final desse governo, né? Embora nós hoje sejamos um partido pequeno, né, com uma representatividade ainda limitada na Câmara, mas nós conseguimos fazer muito barulho, nós conseguimos fazer de fato oposição não só no Congresso, mas também por meio de ações judiciais, tentando contestar os absurdos e os abusos do governo do PT. Eu não me importo com esse tipo de comparação, porque eu acho que ela é uma comparação muito limitada, né? De novo, nós não vamos abandonar as nossas pautas por causa disso. Presidente, só para encerrar, a sua gestão ela foi muito criticada por conta daquela decisão, acho que foi do Diretório Nacional, acho que foi de uns 3, 4 meses atrás, regulamentando o uso do fundo partidário, né? O Novo, quando foi criado, ele não usava o fundo partidário e agora passou a utilizá-lo. Por que o partido mudou essa postura, presidente? Não era mais fácil manter aquele princípio ali do Novo de não vamos usar o fundo partidário, vamos tentar ser de fato algo diferente na política? Ou no final das contas a questão financeira de manutenção de estrutura acabou pesando para essa decisão? Se as regras para os outros partidos não mudassem ao longo dos anos, eu concordaria que sim, que a gente não deveria abrir mão. O princípio sempre foi o respeito ao dinheiro público. O não uso do fundo partidário era uma forma, um simbolismo de mostrar que, olha, é possível sim se ter e manter um partido sem usar o fundo partidário. Acontece que é o seguinte, Wilson, em 2011, quando o partido foi fundado, o fundo partidário era apenas uma fração do que é hoje. As emendas parlamentares eram uma fração do que são hoje. Era possível se ter as doações por pessoa jurídica. Não havia limitações de doações de pessoas físicas. E o fundo eleitoral nem sequer existia. Olha o que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. Foi proibido a doação de pessoas jurídicas. Há uma limitação, há um teto de doações de pessoas físicas. O fundo partidário aumentou mais de 4 vezes. As emendas parlamentares aumentaram de forma exponencial. E o fundo eleitoral, que nem sequer existia, hoje já está sendo discutido para ser 6 bilhões de reais. E evidentemente que isso teve um impacto muito grande, não só na manutenção do partido, mas especificamente nas eleições. Porque quando você sai para captar recursos para sua campanha e o seu adversário já larga com 7 dígitos na conta, você desestimula, você desincentiva as pessoas a contribuírem, a doarem, porque elas não sentem que você vai ser competitivo. Então foi uma opção do partido que nós demos 2 passos para trás e veja, bom, diante do cenário, diante de tantos recursos públicos para partidos políticos, lembrando que o Brasil é o país do mundo que mais coloca recursos públicos em partidos políticos, em campanhas eleitorais, é disparado, é muito na frente do segundo colocado, que é o México, nós olhamos entre nós e decidimos, bom, nós podemos continuar firmes em não usar os recursos públicos e muito provavelmente não seremos mais competitivos, ou nós optamos por usar esses recursos, e o pessoal gosta muito de usar a analogia de como é que você vai para uma arma e enfrentar um exército com tanque de guerra, caças e navios com garfo e faca, né? Não dá, não vai ser competitivo. Então vamos trabalhar para usar esses recursos, ser competitivo, ocupar os espaços sem abrir mão das pautas de sempre reduzir e buscar a extinção no longo prazo, que é muito difícil, mas buscar a extinção no longo prazo. Mas para isso é preciso ocupar os espaços, é preciso eleger pessoas. Então foi essa lógica reversa e o partido aprovou por praticamente unanimidade, isso já é uma questão pacificada dentro do partido. Tá certo. Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, obrigado pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar com a sua participação em outras edições aqui do nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço e até a próxima.